Olá pessoal, boa noite para quem estiver vendo este vídeo à noite, bom dia para quem estiver vendo de dia e boa tarde para quem for ver à tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para estar falando sobre o estágio. Desta vez vamos falar sobre o relatório, a parte de observação. Aqui no relatório vai estar em cima aqui, vocês vão ver aqui que está escrito observação e regência. Mas nós vamos pegar hoje para falar apenas sobre a parte de observação, das aulas de observação, certo? E depois vou fazer outro falando sobre regência e também vamos fazer um vídeo também para vocês falando sobre plano de aula, certo? Mas vamos começar aqui hoje falando sobre a observação, as aulas de observação. Então esse que vocês estão vendo aqui na tela é um modelo do relatório final. Também foi me pedido sobre isto e eu já estava com a intenção de gravar este vídeo hoje mesmo, certo? Era na verdade para ter gravado já, mas na correria acabou que eu não tive tempo. E eu falei para vocês também no áudio que eu mandei lá no grupo que eu tive problemas com o meu computador, já consegui recuperá-lo, né? E aí estamos aqui para mais um vídeo. Bom, e não esqueçam de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, os que não forem inscritos ainda, para nos ajudar. Vamos seguindo aqui. Então vamos lá. No relatório final, quando vocês abrirem aqui a parte do relatório, vocês vão encontrar nessa primeira parte aqui, ó, vai ter escrito atividade de estudo 3, relatório final, aí vocês vão colocar o nome de vocês, você vê que está o meu nome aí, o RA, né, o curso, a disciplina. Se eu não me engano, essa parte aqui, ó, curso e disciplina, eu acho que já vem escrito, certo? Aí aqui a atividade, a pontuação eu acho que vocês têm que colocar. E o prazo aqui, ó, certo? É o prazo de início e fim do seu estágio. E no caso não é o período que você vai estar na escola, certo? É o prazo início da atividade e o prazo final da atividade. Vendo aqui, ó, 26/6. Tem um prazo longo até 16/7, certo? Esse aqui é o prazo de início da atividade e o prazo final da atividade, certo? Se não tiver colocado, vocês coloquem também no relatório de vocês. Aí aqui tem as orientações importantes, que é bom dar uma lida, né? E seguir em frente. Aí vamos lá. Então começa aqui, ó, relato de experiência, certo? Então aqui vocês vão relatar a experiência que vocês tiveram na escola onde vocês forem fazer o estágio, certo? Então aqui o caso eu coloquei aqui a minha experiência, né, que foi da vivência no ambiente escolar, que eu posso dizer que eu vou ler aqui para vocês a minha experiência lá, certo? Que o que está escrito aqui eu vou ler para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, minha experiência de vivência no ambiente escolar, posso dizer que é de certo modo inexplicável. Não há palavras que possam descrever a sensação de estar ali. Senti-me um pouco apreensível quando cheguei, mas pouco tempo depois, a melhor expressão de comparação que encontrei para fazer entender foi: é como colocar um peixe dentro da água. Então foi essa a melhor explicação que eu consegui, porque eu me senti no meu ambiente, no meu local, né? Então por isso que eu coloquei isso. Aí depois a energia que os alunos transmitem, o modo como conversam com a gente, não tem explicação, é simplesmente maravilhoso. Vocês de repente podem ter uma impressão diferente no local onde vocês forem fazer o estágio, certo? Eu estou falando aqui de onde eu fui, então estou colocando a minha impressão, certo? Lá. No momento da regência da aula, a participação deles, os questionamentos, as curiosidades, a atenção, o carinho, tudo é lindo de se ver. Um terreno fértil, esperando pela semente certa para produzir e frutificar. Realmente não tem como descrever. Somente um verdadeiro professor que já tenha vivido a mesma experiência é capaz de entender o que eu tento expressar e não consigo. Então essa foi a minha experiência, né? Que realmente não dá para explicar. É só vivendo ali, se a pessoa que gosta de ensinar como eu gosto de ensinar, tá? Então é só vivendo isso na pele ali, sentindo ali, é que você vai perceber o quanto é gostoso isso. Então, se vocês que estão fazendo esse curso de licenciatura, eu sei que alguns não estão com o objetivo de ensinar, né? Eu acredito que aqui
dentro do nosso grupo, né, que eu fiz lá, eu acredito que todos, né, estejam nesse sentido de ensinar. Não tenho certeza, mas eu acredito que sim, pelo modo como vocês me questionam muitas vezes. Mas quem também não tiver, né, o interesse em ensinar também, for partir em outra área, né, mas essa experiência, assim, para quem gosta mesmo de ensinar como eu gosto, isso não tem explicação, é uma coisa, é muito maravilhoso, é legal. Então vamos lá, então seguindo aqui no relatório, eu li aqui para vocês porque vocês verem que essa é uma experiência minha, tá? Mas vocês vão ter a experiência de vocês vão viver do jeito de vocês. Então o relatório começa por aqui. Esses tópicos aqui, ó, relato de experiência, eu não sei se vocês já baixaram o arquivo, certo? Mas é bom baixar e já tá dando uma olhada. Observação geral, esses tópicos aqui, eles já vão estar no seu relatório. Você só vai desenvolver dentro desses tópicos, certo? O que você tem que falar. Então vamos lá. Aí sobre a observação geral, então nessa parte aqui você vai falar geralzão mesmo, sobre as aulas do professor, né, qual foram as suas impressões, sobre os alunos, isso em cada turma, tá? Mas de um modo, assim, sintetizado, você não vai gastar muito espaço para escrever isso. Você pode ver aqui, ó, o meu trabalho, tá vendo? Ele tem praticamente uma página, eu recomendo que vocês não ultrapassem uma página também, né? Então está aqui, ó, sobre as aulas do professor. Eu não vou ler tudo, né? Eu estou passando aqui, mas se vocês verem que eles estão ficando no espaço aqui, como vocês podem ver, ó, aqui eu começo aqui em cima, eu vou voltar só um pouquinho, relato de experiência, né? O 2. Então, como eu estou fazendo essas pausas, se vocês quiserem parar depois para estar dando uma lida, né, não tem problema. Lembre-se, não pode copiar o trabalho, porque isso dá prazo e dá problema para vocês. Vamos lá. Então aqui tem também a outra parte, concluindo o que eu falei ali sobre a observação geral, né? Assim, é o que vocês vão ter que fazer de acordo com o professor que vocês forem estar no momento ali. Cada professor é um professor. O professor que eu fiz a regência com ele, né, que ele, aliás, fez a regência, não, o professor que foi o meu regente, né, que era o regente da escola e foi meu regente também. Ele que estava ali, eu estava ali acompanhando. Era um professor muito cheio de energia, né, não tem explicação, uma pessoa dinâmica mesmo ali, uma coisa, sabe, às vezes tinha que pegar firme com os alunos, porque eram adolescentes, e adolescentes de vez em quando você tem que pegar firme, pegar mais dura ali, né, com eles ali. Mas assim, o geralzão mesmo sobre como foi ali, né? Como eu coloquei aqui, ó, por exemplo, da procura aqui, ó, nessa parte aqui, ó, por estratégia para alcançar mesmo os alunos mais difíceis, né? Uma forma mais dinâmica, né, de puxar esses alunos para dentro da aula, entendeu? Ele tinha assim, só vivenciando com cada professor. Mas aí teve aquele professor que de repente você vai pegar ele mais sossegado, mais tranquilo, né? Você vai falar de acordo com o professor que você estiver observando ali as aulas dele. Nessa parte aqui, ó, vou voltar um pouquinho, observação geral, certo? Aí depois aqui, ó, vem a observação específica. Nessas de observação específica, aí é sobre cada aula que vocês forem observar. Então, falando aqui de cada aula, que eu falei para vocês no áudio que eu mandei lá no grupo, eu não lembro se eu mandei o áudio ou mandei escrito, que sobre a observação, né? Então as aulas de observação, lembra que eu falei dos tópicos? Aqui, ó, data, ano, né? A quantidade de hora, no caso é 1 hora a aula cada vez, ok? Então aqui você não muda, se já tiver, se não tiver colocado 1 hora a aula, você vai colocar da forma aqui, ó, 1 hora a aula, que aí depende da escola, vai variar entre 45 e 50 minutos. Então aqui no conteúdo é o que o professor está trabalhando. Então no caso aqui, ó, por exemplo, a série, aqui foi a data, o dia que eu fiz essa aula aqui, essa primeira aula, certo? Então dia 14/6/2023, foi no 6º ano C. Aí aqui, ó, era células e bactérias, o conteúdo da aula. A metodologia. Então a metodologia é aquilo que o professor estiver fazendo em sala de aula para ensinar. Por exemplo, aqui foi a elaboração de uma maquete de célula ou bactéria. Mas no caso o professor de repente pode estar apresentando um vídeo, vocês vão ver mais abaixo, vai ter isso. Ele pode estar apresentando também um texto, está apresentando um livro,
aqui é essa metodologia que ele vai estar usando para aquela aula. Aí, atividades desenvolvidas, aqui é o que os alunos fizeram durante a aula, né? Então, todas essas aulas vai seguir mais ou menos esse mesmo padrão. Aí, recursos didáticos, tá vendo? Aqui, ó, tem o que eles usaram para modelar, então, massa de biscuit, tintas guache de cores variadas para dar cor à massa, pedaços de caixa de papelão para fazer a base, e é uma mesa de apoio do pátio da escola. As mesas do pátio da escola foram usadas como apoio. Então esse foi o recurso didático usado nessa primeira aula. Na segunda aula, tá vendo? Ó, continuou 14, do 6 a segunda aula também foi no sexto ano C, certo? Também 1 hora a aula. E aqui, ó, também continua o mesmo conteúdo. Aí depois elaboração de maquete e tal. Aí eu coloquei aqui, ó, já resumi, tá vendo? Aqui em cima, ó, continuação da primeira aula. Então você não precisa reescrever tudo de novo se for uma continuação de aula. A menos que, vamos supor, o professor esteja fazendo um conteúdo que de repente ele pode ser um conteúdo mais expositivo. Se ele for um conteúdo mais expositivo e tiver a primeira aula for um tipo de exposição e na segunda outro tipo, né, de exposição, né, do conteúdo, aí você tem que fazer aqui. Você não precisa pôr também tudo que o professor escrever, certo? Mas ali dentro você fazer um resumo daquilo que o professor escrever, se for uma aula mais expositiva, certo? Então eu tenho aqui a continuação da primeira aula. Então eu já fiz aí coloquei recurso didático aqui, ó. Aqui no caso eu só copiei e colei aqui, já estava lá em cima, então você não precisa fazer de novo, você copia e cola aqui embaixo, né? É onde eu estou passando o mouse aqui. E pronto. E aí está feita a sua parte da aula. Isso se for igual, tá bom? Mas vamos supor que se for uma aula que na primeira parte usou um tipo de recurso didático, na segunda usou outro tipo de recurso didático, vamos supor que na primeira aula foi um vídeo. Na segunda aula, o professor, vamos supor, na primeira aula ele rodou um vídeo, né? Aí você vai pôr lá que ele rodou o vídeo, o que ele usou, se foi computador, se foi pendrive, se foi só uma televisão e por aí vai, né? E aí, vamos supor, na segunda aula, ele usou material para os alunos escreverem sobre a aula, por exemplo. Aí você vai escrever aqui embaixo o tipo de recurso didático da segunda aula. Mas se for idêntico, você não precisa repetir. Vamos lá. Vamos para a terceira aula. Eu vou passar aula por aula aqui. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas para vocês entenderem que são diferentes as coisas, né? Funciona um pouquinho diferente. Vamos lá. A terceira aula também foi no dia 14/6. Lembra que eu falei para vocês no vídeo, acho que foi no vídeo passado, que eu ficava da 1 até o fechamento da escola, aproximadamente 6h30, 6h30 que fechava a escola lá. Então, por isso que está no mesmo dia aqui, tá bom? Aí aqui, ó, só que aqui já foi no 7º ano B. Sempre a quantidade de hora é 1 hora a aula, vai ser sempre isso. A hora a aula é sempre 1 hora a aula. Aqui o conteúdo gera biomas, era o que o professor estava trabalhando. Aí no caso aqui foi uma dinâmica em grupo, certo? A atividade desenvolvida foi um jogo de pergunta e resposta, no caso ali o professor fez, e também premiou os participantes, né? Foi bem legal ali, né, ver essa participação. Aí os alunos, sabe, quando você estiver lá, dependendo da atividade, às vezes você vai, que nem ali quando eu estava falando do sexto ano, na aula 1 e 2, né, do sexto ano, essa aqui é a terceira aula que eu estava ali acompanhando. Então eu tive a oportunidade de participar junto com o professor, auxiliar os alunos. Já nessa aula foi uma aula mais observativa mesmo, né? Então eu quase não conversei com os alunos, alguns alunos perguntaram algumas coisas, né? Assim, e os alunos eles são bastante curiosos, tá? Principalmente aí se for sexto ano, aí eles vão perguntar para vocês, pode ser que não, né? Mas no meu caso, por eles perguntaram, e pode acontecer com vocês sobre a faculdade que vocês estão fazendo, eles vão demonstrar interesse, e no caso é bom você demonstrar interesse naquele momento do aluno também, e procurar incentivá-lo ao estudo, né? Se ele falar assim, olha, que nem, por exemplo, teve uma das alunas que falou para mim assim, eu quero fazer direito. Aí eu falei, essa é uma área bem legal, e de fato é uma área legal, é uma área muito boa. Eu falei assim, só que para mim é uma área que eu não me adaptaria, né? Aí ela quis saber por quê, eu dei as minhas explicações, né, do porquê. Então cada um tem uma explicação. Eu falei, eu gosto mais dessa parte de ensinar, né? Então eles são curiosos, vão perguntar, né? E às vezes não, que nem aqui nesse aqui foi mais observativo, né?
E aí não tinha como não rir, às vezes, né, da ação ali. Então vai ser um momento que às vezes você vai rir junto com os alunos ou não. Vai depender do que estava acontecendo. Então, no caso aqui, havia papel contendo palavras que foram usadas na atividade. Então, o professor sorteava uma palavra, né? E aí eles tinham que explicar aquela palavra referente a biomas aqui em cima. Por exemplo, a palavra era cerrado, né? O aluno tinha que ter falando e alguém tinha que explicando o que era aquela palavra e outro aluno tinha que acertar a resposta do que era aquela explicação que o aluno estava dando. A dinâmica era essa, para saber se o aluno sabia falar sobre aquele assunto. Por exemplo, estava falando sobre cerrado, aí chega a explicação do que era e eles tinham que acertar que era cerrado. Eu estava falando sobre, sei lá, de repente era um animal, então ele tinha que dar aquela explicação e o aluno tinha que, o próximo tinha que acertar, né, os que estavam ali no grupo tinham que acertar, né, aquela explicação, né. Então uma atividade bem dinâmica mesmo, foi bem legal. Na quarta aula, né, tá aqui, ó. Aí a quarta aula já não foi no dia 14, ó, aqui, vendo aqui, ó, dia 16. Então no primeiro dia foi 3 aulas que eu acompanhei, certo? Então eu entrei, fiz a primeira e a segunda aula do 6º ano e a terceira do 7º ano, B. E nesse dia também teve uma aula vaga, que eu acompanhei com o professor, conversando, tirando dúvidas também com o professor, aproveitei esse intervalo de aula, né, que teve essa aula vaga, né, e estava ali acompanhando com o professor. E depois da aula vaga, a gente teve mais uma aula e depois a aula do 7º ano, né? Que foi, no caso, a aula do 6º ano e depois a do 7º ano. Depois aqui, a observação de aula 4, que também foi no dia 15, ó. Eu estou vendo aqui. Aí já foi no 7º ano A. Olha aqui, ó, 7º ano B, 7º ano A. Aí biomas, aqui já falava, dentro de biomas, falava sobre a preservação da natureza. Aí foi rodado um filme. Tá vendo? Eu tô falando para vocês aqui. Então, recurso didático. Então, se vocês não viram esse filme aqui, é o Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Esse é um filme muito bom. Se vocês algum dia estiver dando aula nesse sentido para os alunos, esse é um filme muito bom, falando sobre a preservação da natureza. Então, professor, nessa aula, o professor rodou o filme. Foram 2 aulas. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Primeira, foram aulas seguidas, certo? Primeira aula e a segunda aula. Então a quarta e a quinta aula foram no 7º ano A, foram aulas seguidas, né? Ela não teve intervalo entre essas 2 aulas. Então foi rodado esse filme. Então a metodologia, filme. Aí foi a continuação da quarta aula, tá vendo? A mesma coisa. Então o mesmo recurso didático. Já na aula 6, aí nós vamos lá para o 7º ano C. Estão vendo que eu estava falando para vocês que vocês não precisam acompanhar na mesma turma. Quando eu fiz o médio, depois a gente vai estar falando em outro vídeo sobre o médio, sobre o estágio do ensino médio, certo? Quando eu fiz no médio, eu falei para vocês, eu tive que acompanhar sempre, se eu não me engano, foi no 2º B. Mas eu vou ver certinho e vou estar falando para vocês depois, tá bom? Que vai estar no meu relatório lá também. Aí eu tive que acompanhar sempre na sexta-feira. Então eu ia lá 2 horas aula por sexta-feira, apenas na mesma série do ano, né? Por quê? Porque a professora estava com mais estagiários nas outras salas e não tinha como estar acompanhando em todas as turmas, né? Então tive que, aí foi um tempo mais longo também. No caso, esse daqui do fundamental eu fiz, como eu falei para vocês, em uma semana. Consegui fazer em uma semana, mas foi ali batidão ali em cima, ali bem pegado mesmo, né? Então vamos lá, continuando aqui, né? Dia 15/6 foi a 6ª aula também, tá aqui em cima, dia 15, continua, aí foi no 7º C. Aí biomas também, preservação da natureza. No caso aqui também foi apresentado o mesmo filme, certo? Também, tá vendo? 2 aulas seguidas. No 7º C também foi apresentado esse filme, né, sobre o Lorax e a Trúfula Perdida. E o 7º C também foi a série que eu tive a oportunidade de dar uma aula para eles, né, para dar regência de aulas no 7º C. E foi muito legal, era uma turma bem legal, bem tranquila, né? Ali já era bem mais tranquilo que as outras turmas. O professor escolheu essa turma exatamente por isso, por ser a primeira vez que eu estava dando aula, ele escolheu essa turma que era mais tranquila. Depois eu vou estar falando sobre a regência de aula também, eu vou falar um pouco mais sobre a turma para vocês, tá bom? Vamos lá.
atividades envolvidas depois, né? Então foi a aula sexta, foi a continuação do filme, né? E um pouco, desculpa. Continuação do filme que eles estavam assistindo. Aí depois, nós vamos então, ainda no dia 15, ó, tá vendo aqui, eu volto no dia 15. Então nesse dia a gente teve 5 aulas no mesmo dia, olha só. Então no dia 15, sétimo C, ó, que eu vou soltar um pouquinho, sétimo A, certo? E aí depois nós fomos aqui para o sexto ano C. Lembra que eu falei do sexto ano C lá no primeiro? Então aqui, ó, células e bactérias. Aí práticas de cuidados com a saúde. Aí foi rodado um filme na primeira aula que eu falei para vocês, 2 aulas seguidas foram feitas a maquete. E agora também ainda continuar falando células e bactérias, aí práticas de cuidados com a saúde. Aí foi rodado um filme. O filme também, se vocês não assistiram, esse aqui, Osmose Jones, é um filme muito legal também, certo? Uma aventura radical no corpo humano. Então, se vocês quiserem assistir, é um filme bem legal também, esse aqui, certo? Para entender como que as bactérias agem no corpo, né? É bem legal. Bactérias, o conjunto de defesa do corpo, as células de defesa do corpo. Então, aqui no sexto ano, né? E aí também no dia 15 ainda tivemos aqui, ó. Aliás, eu falei 5 aulas, não, foram 6 aulas, porque aí aqui, ó, aula 9, no dia 15 ainda continuou o filme, certo? Vamos lá. A observação da aula 10. Aí vamos lá, biomas, preservação da natureza. Aí vamos lá para o sétimo ano B. Ainda no dia 15, aqui, ó, dia 15 do 6. Sétimo ano B. Acho que aqui já está dando, acho que 7, 4, 5, 6, 7, acho que 7 aulas no mesmo dia. Foi uma aula sequencial. Deixa eu ver. Só um pouquinho. É isso mesmo, foi 7 aulas no mesmo dia. Aí aqui também foi rodado o filme do Lorax. Aí nesse caso aqui o professor ali rodou uma parte do filme e não conseguiu terminar porque tinha só uma aula no sétimo B. E aí depois, no outro dia, né, foi no caso, eu vou ver aqui abaixo, mas foi no dia 16, que foi então rodada a segunda parte do filme. E aqui, ó, observação da aula 11. Na aula 11 já foi um pouco diferente, ó, biomas, preservação da natureza, mas foi uma discussão, né, sobre o filme O Lorax. Então o professor apresentou ali, aí esses são os tópicos que o professor colocou na lousa. Então eu copiei no meu caderno. Lembra que eu falei para vocês que do caderno lá, da importância das anotações? Então eu copiei no meu caderno, né? Eu coloquei aqui todos os tópicos. Aí aqui, por exemplo, eu coloquei todo o modo como o professor estruturou as perguntas e fez esse debate, essa discussão entre os alunos, né? E foi uma coisa bem interativa, bem legal também, né? E aí, aqui ó, os recursos didáticos, foi o quadro branco, pincel para quadro branco e apagador, né? Que o professor usou nesse dia. E os alunos também copiaram no caderno essas perguntas e respostas, né? E também anotaram as respostas também no caderno, ok? Vamos lá. Aí a aula 12 foi a última aula, né? Que são 12 aulas de observação, nós passamos aqui pela 10, né? Que foi a discussão. Aí a aula 12 foi no sétimo ano A, também foi uma discussão sobre o filme do Lorax, né? E, bom, no filme, lembra que eu falei um pouquinho antes do filme Osmose Jones? Eu não consegui acompanhar ali a discussão, que o professor também fez uma discussão, né? Mas como tinha acabado as minhas aulas, eu não consegui acompanhar. Eu até queria ter voltado mais vezes na escola, fui conversar com o diretor, mas o diretor disse que não era permitido, né, que não podia, né? Inclusive teve alguns alunos, porque eu sou músico, quando eu fui dar a minha aula de regência, né? Alguns alunos pediram para dar um trecho, né, uma palhinha de aula de música, mas o tempo não deu, falei que se fosse possível até faria. Então eu tentei negociar com o diretor para voltar lá algumas vezes para estar passando para eles alguma coisa sobre música, essas coisas assim, mas o diretor não concordou.
né? Então aí eu não pude fazer, eu encontrei barreiras, né? Aí eu pedi depois para o professor falar para eles que eu tentei, mas que eu não consegui, né? E isso foi passado para a turma. Bom, mas então vocês veem aqui, esses relatórios é isso que vocês vão fazer. É realmente tudo aquilo que tiver dentro ali, vocês vão fazer no caderno, anotação, e depois vocês pegam essas anotações e vão jogar aqui no relatório, certo? Essas são as minhas anotações. As de vocês vão ser realmente diferentes. Cada professor é um professor, então eles ensinam de modo diferente. E na escola, por exemplo, que vocês for dar aula, na escola que eu estudei, ela tinha recursos como notebook, TV, né, tinha como acesso à internet, mas tem escolas que não vai ter. Eu não sei qual é a realidade da escola que vocês forem dar aula. Se tiver todo esses recursos, né, essas tecnologias, melhor. Mas se não tiver também, vocês vão ter que pôr lá, né, do jeito que foi feito também na escola de vocês. Se for, por exemplo, aquele quadro ainda antigo, que tem algumas escolas que usa aquele quadro preto ou quadro verde antigo, né, para escrever a chamada lousa, né, para escrever com giz, também vocês vão ter que pôr da forma como for colocado. Lá na escola onde eu fiz o estágio tinha o quadro, mas ele não foi utilizado, né, ele ficava lá praticamente inútil, então era usado somente o quadro branco. Já na escola que eu fiz o médio nem tinha mais o quadro negro, era só o quadro branco mesmo, certo? Vamos lá. Aí aqui nessa outra parte aqui, aí é a aula de regência, que eu não vou falar agora, que aí aqui também vai ser um videozinho que vocês vão fazer falando sobre a aula de regência, certo? Aí depois tem o seminário do estágio. A aula de regência, pessoal, eu vou mostrar depois para você, porque aqui no relatório mesmo você não coloca a aula de regência. Você faz um vídeo aí, acho que se eu não me engano é de 5 minutos. Se você, vamos supor, fizer um vídeo que der 6 minutos, isso não vai comprometer o seu trabalho. Ou se ele der 4 minutos também não vai comprometer. Mas você não pode fazer um vídeo longo, de 7, 8, 10 minutos, não pode. Entendeu? Até uns 6 minutos isso é aceitável. Apesar que eles pedem entre 2 e 3, acho que é 3 a 5 minutos, ou 5 minutos justos, eu não lembro certinho, né? Mas quando vocês forem fazer, eles vai estar escrito lá para vocês o tempo que tem que ser esse vídeo. Aqui está o link, ó, depois se vocês quiserem ver o vídeo, se eu não me engano, ele está até na mesma, no mesmo, me fugiu, no mesmo canal. Se ele não tiver lá também, vocês podem pegar esse link que está aqui para ver o vídeo, certo? Que eu gravei. E aí tem outros vídeos lá que eu falo da turma também, cada turma ali, a minha impressão sobre cada turma lá, onde está junto com esse vídeo aqui, certo? Aqui no relatório, depois que vocês tiverem terminado, você vai ter passado a regência e vai abrir também isso aqui, ó. Eu depois vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, vou fazer um outro vídeo falando sobre o seminário de estágio, certo? Aqui, no caso, o seminário que a gente teve foi sobre tecnologias de ensino aplicado ao estágio supervisionado, contribuições para a formação docente. Mas, quando vocês forem fazer, provavelmente vai ser outro tipo de seminário, certo? Aí vocês vão acompanhar o vídeo, vão ter que ver a aula lá que vão passar, o vídeo do seminário. Se vocês não conseguirem acompanhar o vídeo fica gravado lá. Agora eu só não lembro se ele fica gravado ou se ele fica gravado por alguns dias, eu não lembro disso, mas eu acho que ele fica gravado lá mesmo. Inclusive eu acho que se eu for lá tentar acessar, eu consigo acessar esse vídeo ainda. Eu não tenho certeza, mas eu acho que dá para acessar, certo? Mas para vocês também, vocês vão pegar, aí vão pôr aqui dentro dessa parte aqui, vocês vão fazer uma dissertação, né, uma síntese ali sobre o seminário de estágio. Mas depois eu gravo um outro vídeo falando sobre isso aqui também para vocês, tá bom? E aqui as referências do final, né, que sempre tem que ter as referências. No caso que foi o que eu usei, foi só as referências, foi só o seminário mesmo que eu usei. O restante foi eu mesmo que elaborei, né, então não precisou de muita coisa. Mas essa referência para essa parte aqui que vocês têm que fazer do seminário, vocês vão ter que colocar também, tá bom? Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre o seminário, sobre essa parte aqui, tá bom? Estágio de seminário eu vou parar por aqui, que o vídeo já está ficando bastante longo, certo? Que eu espero que ter ajudado vocês aí para entender como fazer esse relatório.
E não se esqueça, pega esses tópicos aqui, anota no seu caderno e leva o caderninho para vocês fazerem direitinho. E depois, quando vocês vierem, é só passar para cá para o relatório, tá bom? Que Deus abençoe vocês, né? Que vocês tenham muito sucesso. Isso é o que eu desejo sempre para vocês, tá bom?